Vamos falar sobre a licença paternidade, porque o Supremo deve julgar até o final do ano essa regulamentação da licença paternidade. Essa é a proposta, esse é o objetivo, uma ação extremamente polêmica que está gerando debate. O assunto deve ser julgado no dia 13 de dezembro e ele voltou ao plenário físico depois das partes interessadas apresentarem novos argumentos sobre esse caso. Na etapa atual, será a vez dos ministros votarem e decidirem a favor ou contra a regulamentação. O detalhe é que já há uma previsão para essa licença Federal de 88. Nesse caso, a licença paternidade é de 5 dias, enquanto para as mães é de 120 dias. Vale lembrar que em casos excepcionais, como por exemplo nos casos das empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã, os prazos aumentam para 20 e 180 dias, respectivamente. Na realidade, é mais um capítulo daquela história do Supremo agir devido à omissão do Legislativo. É isso mesmo, meu querido Mano Ferreira? Exatamente, porque você sabe, Paulinho, que essa questão da licença paternidade e maternidade é muito relevante do ponto de vista social. Inclusive, há todos os estudos sobre o gap salarial, ou seja, a diferença salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho, mostram que no Brasil o principal ponto de inflexão, ou seja, o momento em que os salários começam a ficar diferentes, é quando a mulher se torna mãe. Ou seja, a evolução da carreira da mulher passa a ter um outro rumo, descolado do rumo masculino, no momento em que ela se torna mãe, o que não acontece com o homem ao se tornar pai. Em outras palavras, o fato social hoje é que a sociedade brasileira pune a carreira das mulheres que decidem virar mães. E isso é algo muito grave, muito sério, que precisa de um debate muito robusto sobre como lidar com isso. Mas o que você sugere para resolver? A licença do casal? Seria isso? Exato. Existem países que adotam, no lugar de licença maternidade e paternidade, modalidades de licença parental, que é uma licença onde o casal decide como compartilha o período de licença do trabalho. E é importante ter nessa modelagem incentivos que levem o casal a dividir mais os papéis. Porque também não dá para você fazer de um jeito em que simplesmente o casal tenha total possibilidade de escolher e coloque a mulher para ficar o tempo todo fora do mercado. É um problema, claro, e é um problema que precisa ser apreciado. Mas o ponto é que nas famílias em que já há... porque também o ponto é que não é exatamente o casal, né? Mas é o pai e a mãe. Sim. O pai e a mãe exercendo os papéis. A gente sabe que também há casos em que o pai não é conhecido e tudo isso é um problema. Mas a questão é como diminuir o peso da maternidade sobre o futuro profissional das mulheres que são mães. E aí tem uma questão de compartilhar com a família. Assim, eu discordo da solução do Mano, porque num sistema patriarcal, machista, como o mundo, como o Brasil, especificamente no caso brasileiro, né, se tivesse licença paternidade e familiar conjunta, né, o que vai acontecer é que vai a mesma coisa que está acontecendo hoje em dia. Por isso vai que ficar nas costas das mulheres a licença maternidade e o homem vai Mas você pode ter gatilhos que fazem com que, quando o homem tem uma licença maior, isso leva a uma licença maior para o casal. Você passa a ter mais dias quando o homem compartilha da licença. É uma questão de desenho do programa. Isso vai colocar vulnerabilidade na relação de trabalho, porque daí tem 2 empregados, um escolheu ficar 10 dias, o outro escolheu ficar 120, aí a gente já vai começar, esse aqui escolheu 120, quando ele voltar vai ter uma carta de demissão aqui, porque eu sei que o próximo filho vai ser igual. Mas ou seja, isso já acontece. A gente tem que dar conta do trabalhador. Mas só me dá um minutinho. É um bando de homem aqui falando sobre o direito de uma mãe. do pai, no caso. Do pai, pô. Por favor. Eu acho assim, como o Mano bem colocou, isso é uma conversa muito robusta, né, gente? Porque existe também um fato que é a gravidez é no corpo da mulher. O nenê mama no peito da mãe. Então, tem várias questões aí, desde facilitar, as empresas facilitarem, por exemplo, de ter creche dentro das empresas. Muitas empresas do Brasil têm feito isso, de ter um espaço de amamentação, porque a mulher não só tem aqueles primeiros 120 dias da licença maternidade,
que a maternidade tem peso em suas carreiras. Também tem todos os primeiros 2 anos do bebê que vai impactar a vida da mulher, independente do pai tirar licença maternidade ou não. Então, ter essa igualdade aí dentro das carreiras de salários, isso é uma coisa que tem que se pensar num ângulo muito mais amplo do que esse que a gente está vendo. Porque... Sim? Não, pode continuar, desculpa. Não, é que não é só a questão dos primeiros 6 meses, os primeiros 3 meses após o nascimento da criança. É o final da gravidez. Tem todas as questões aí que a gente não olha nunca do ponto de vista completo. Parece que assim, é só essa folga que já impactou a mulher. E não é só isso, é todo... Vamos lá, da metade para o final da gravidez, a mulher fica muito impactada e até os primeiros 2 anos da criança. Complementando o ponto da Miriam, uma questão relevante é a flexibilização dos modelos de trabalho, porque hoje a lei trata como se fosse 0 ou 1. Ou a mulher está no trabalho e aí tem que se submeter a todas as regras normais, ou ela está de licença e completamente ausente do trabalho. Como se não fosse possível, no século XXI, você ter modalidades diferentes de misturar home office, de diminuir a carga de horário. No lugar de ser uma licença de não trabalhar nada, você trabalhar com uma carga de trabalho menor. Ou seja, é preciso aumentar a flexibilidade da relação trabalhista. O bom é inimigo do perfeito, né? A gente tem aqui só uma questão mais simples. A Constituição, em 1988, há 35 anos, falou que haveria direito à licença paternidade nos termos da lei. E o Congresso não fez essa lei. Essa é a questão. Não Por isso que o Supremo ele não está, nesse caso em específico, invadindo a competência legislativa. Ele está agindo na omissão do legislativo, porque aqui o Congresso em 35 anos não fez a lei falando quanto tempo seria. Os 5 dias... 35 anos. Em 5 dias, Paulinho, está escrito na transição de uma Constituição para outra, ou seja, esse é um fato que vai acontecer, uma discussão que tem que acontecer no Congresso Nacional. O que me preocupa aqui nessa discussão é que todo o foco foi dado ao direito da mãe e ao direito do pai. Né? Licença paternidade é importante para a criança. Né? Claro. É bom lembrar que a primeira infância é o momento mais importante no desenvolvimento da criança. Né? O pai em casa mais tempo faz bem para o vínculo entre o pai e a criança, entre a mãe e a criança, e entre a família em si, né? Ou seja, licença paternidade de 5 dias é uma piada. É uma piada. É uma piada, é um absurdo. Claro. É um absurdo. É uma piada e é algo machista enraizado. Exatamente. É claro que a criança é a responsabilidade da mãe e o pai claro, totalmente machista. É óbvio que não dá pra gente comparar a responsabilidade que uma mãe tem nos 6 primeiros meses com a responsabilidade que o pai tem, do ponto de vista biológico. Exato. Certo? Que é o que a mim falou. Não dá para fazer essa comparação. Agora, você simplesmente deixar o pai em menos de uma semana de convívio é um negócio assim. Você olha e fala, não é possível, né? E aí, tinha que ser pelo menos 1 mês essa licença paternidade, até porque é o tempo do casal, né? Então, se tem pai e mãe presente, se adaptar com aquele novo ser em casa. Isso aí vai dar problema. Já adianto a vocês que vai dar problema, porque vai dar problema principalmente com várias empresas que não vão topar isso. Agora, tudo vai também de uma questão de filosofia. Qual que é a filosofia dessa empresa? Veja, eu ainda estou um pouco longe de chegar na paternidade, mas olha só, a gente precisa entender também... Você tá meio careca, hein, Fabrício? Também, tô chegando lá, né? Tô ficando careca mais... Chega primeiro vai chegar primeiro a calvície do que o filho, provavelmente. Mas a licença paternidade, licença maternidade não é uma folga, né? A pessoa trabalha, às vezes, muito mais criando uma criança, um recém-nascido, do que no trabalho, ali na carteira de trabalho assinada. É importante que a gente tenha ali uma lei que ampare, com certeza, os pais e as mães que trabalham. Agora, o tempo e a disponibilidade. Eu confesso para vocês que eu não sei qual é o melhor tempo. Eu não consigo dizer se 1 mês é o tempo. Eu acho que não tem uma fórmula única. Uma equação nesse sentido. Não pode ser 5 dias, tem que ser 30. Mas baseado no quê? Não existe uma fórmula para viver a vida. Não deve ter uma fórmula única. A lei precisa pensar modelos que sejam flexíveis para a realidade de cada casal, de cada família. Tem situações que a família tem os avós, tem tios, tem toda uma rede de apoio mais ampla para ajudar a cuidar da criança. Tem situações em que isso não é verdade. Tem famílias que têm condições de ter babá, tem família que não tem condição de ter babá. Ou seja, a realidade de cada família é muito diferente e a lei não pode achar que tem uma solução única para o país inteiro. A gente precisa pensar um modelo que leve em consideração a diversidade de composições de família. Mas ela pode orientar, é um modelo difícil, hein, mano? É muito difícil. Agora, esse debate é muito complexo.
complexo. E também eu acho que é importante, como sociedade, discutir o quanto a sociedade está disposta a pagar por isso, porque não adianta também achar que você vai empurrar o custo disso tudo para as famílias e acabou. É uma discussão muito complexa. Mas nesse ponto, falar de custo é um erro, né? Pensar na empresa é um erro, porque está falando... A realidade. Pelo amor de Deus. Está falando... Equilíbrio fiscal para quê? A gente está falando em ter cidadãos melhores no futuro. Sim, então, precisamos pensar políticas públicas para a primeira infância. Hoje... Então vamos colocar de um ano, ô PP, vamos colocar 2 anos de licença paternidade. Não, já que não precisa falar de custo. Mas estruturalmente, o patrão. O Estado brasileiro hoje... Seja razoável também, né? Por isso que a gente está razoável chegar, pô. O Estado brasileiro hoje gasta muito mais com os idosos do que com as crianças. E isso é uma distorção grave, que tem a ver com o nosso sistema de previdência, que as pessoas não querem mexer, e que tem a ver com a falta de creches, com a falta de investimento público doente, na primeira infância. O nível de suicídio infantil está aumentando muito. Eu estou dizendo que nós precisamos, como sociedade, olhar para isso. Qual o custo disso? Do que adianta você dar direitos se você não dá empregos? Do que adianta? É isso aí. A equação precisa girar em torno dessas duas frentes. Isso é complexo. O trabalhador precisa ter direito e o trabalhador precisa ter emprego, meu amigo. Sim, mas vai ter emprego. Porque se a gente só olhar... Não, eu acho que a esquerda, cara, ela erra nisso. Que esquerda? Os caras só olham... Os caras só olham para os direitos. Aí o trabalhador vai lá e fica, recheado de direitos. Mas aí sabe o que acontece? Ele fica também recheado de tempo. Porque ele não tem o que fazer, ele está desempregado. Ele não tem mercado de trabalho. Então, do que adianta você ter uma quantidade de direitos absurda se você não tem uma quantidade de empregos que possa suprir isso? É uma equação, lindo. Concordo contigo, Paulinho. Não adianta só ir no Oscar Freire e jantar. Mas se todo homem tiver direito de licença paternidade igual, não vai perder o emprego, porque todo homem que está na empresa vai ter o mesmo direito. Por isso eu acho que tem que ser uma régua só. Miriam Spritzer, eu quero te ouvir, minha amiga. Bom, eu ia comentar que na Suécia são 2 anos para pai e mãe, né? É a licença parental, como o Mano bem colocou. E aqui nos Estados Unidos não tem uma regra mínima, depende do tempo que tu tá na empresa, pode ser de 1 mês, isso é a maternidade, tá? Não tô falando paternidade. A licença maternidade, ela pode até nem ser permitida, é só alguns dias lá para ganhar o nenê e volta a trabalhar normal. Então, não é todo o país que tem isso e cada empresa acaba adaptando do jeito que aceita melhor aqui nos Estados Unidos. Não que eu acho que seja o certo, mas é uma questão que facilita na hora da empresa contratar o funcionário. Eu prefiro me inspirar na Suécia, país desenvolvido. Mas aqui não é a Suécia. Só que eles conseguem pagar por isso, né? Na prática, você consegue ver como é que é o nível de desemprego na Suécia. Lá vai. Tá resolvido. Essa é a causa da empregabilidade sueca. A teoria do Paulinho caiu por terra agora. Eu já vi muita gente nesse programa, no passado, fazendo comparações com a Suécia que não foram tão, assim, inteligentes, meu querido. Não vamos entrar nesse caso. Nelson Kobayashi. Vamos mudar o foco aqui. Assim, independente do que decidirem no Congresso, que é lá que isso tem que ser decidido, é claro que 5 dias não é suficiente. Paulinho, quem é pai sabe o que são os primeiros dias de uma criança, as primeiras semanas, meu amigo. O bebê, ele mama a cada 2, 3 horas, a mãe fica no esgotamento total. Por isso que não é uma lua de mel você ficar os primeiros dias com a criança, é trabalho, meu amigo, e trabalho, assim, dificílimo, principalmente para pai de primeira viagem, sem apoio e tal. Turma, então, precisamos de mais dias.